Para a gente entender também o contexto aqui, ó, Jesus estava na ceia, apontou que ia ter o traidor, aí eles comeram a ceia, cantaram um hino, agora eles estão saindo indo para o Monte das Oliveiras. E nesse meio do caminho, Jesus, conversando com os discípulos, ele fala isso daqui, ó, versículo 27. Então disse-lhes Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E assim disseram todos. Irmãos, vamos olhar com um pouco mais de detalhe esse texto aqui. No versículo 27, por que Jesus fala: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas? Está escrito assim. Onde que está escrito? Vamos lá para Zacarias. Zacarias 13, versículos 7 a 9. Irmãos, aqui em Zacarias 13, é o momento que ele está fazendo profecias a respeito do povo de Israel. E essa aqui diz respeito ao Messias. Vejam o que diz o texto: desperto a espada contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é meu povo, e ela dirá: o Senhor é meu Deus. Irmãos, aqui nesse comecinho, versículo 7, o que mostra? Deus está dizendo: para a espada ir contra o meu pastor. Quem é o pastor que Deus enviou? É o próprio Cristo, é Jesus. Jesus mesmo, em João 10, 11, ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Nisso Jesus também se refere a essa profecia de Zacarias. Por quê? O próprio Senhor diz: fere o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Irmãos, isso mostra o quê? Que Jesus, ele ser morto na cruz, às vezes a gente pensa assim: os homens mataram Jesus, os homens condenaram Jesus. Não, irmãos. O próprio Deus é que faz o sacrifício de Jesus. Amém? Por quê? Irmãos, o poder de dar a vida e de tirar a vida pertence a quem? A Deus. Ok? E Jesus, como ele vai ser o nosso sacrifício na cruz, ninguém é santo para fazer isso. Quem pode fazer o sacrifício? Apenas o sacerdote, que seria a pessoa mais santa do povo de Israel. Quem pode fazer o maior sacrifício? O próprio Deus, que ele é o único que é santo. Então, por isso que está aqui, o Senhor dos Exércitos. É Ele quem diz: fere o pastor. E aqui quando Jesus está dizendo, no versículo 27, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, ele está falando o quê? Eu sou esse da profecia. A profecia está sendo cumprida. Amém? Então Jesus, ele traz, é outro momento que ele traz uma das profecias, mostrando: a profecia está se cumprindo em mim. Eu sou o cumprimento da profecia. Ele está se mostrando como pastor que vai ser ferido e as ovelhas ficarão dispersas. Amém? E aí, irmão, só saindo um pouquinho aqui do tema, mas é interessante para nós, quando fala, no versículo 9, farei passar a terça parte pelo fogo e a purificarei,
e será purificada como a prata, provada como o ouro, e ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei e direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Aqui está fazendo referência a quem? A própria igreja. Porque a igreja sofre, a igreja passa por provações, e a igreja é quem? É o povo de Deus. Então, do povo de Israel, surge quem? O povo de Deus, a igreja. Tá? Israel não é excluído, né? Os primeiros cristãos, eles são o quê? São judeus. Então, do povo de Israel, Deus separa uma parte, que aí é a sua igreja, começa a sua igreja. E essa igreja, esse povo, ele abrange o quê? Todos os povos, tá? Então, aqui a gente, olhando para esse trecho de Zacarias, a gente vê que em Jesus foi cumprido o quê? Toda essa profecia. O cordeiro foi ferido, as ovelhas foram dispersas, mas Deus as recolheu. E Deus fez então o seu povo, que é a igreja. Amém? Vamos voltar lá para Marcos. Depois que a gente deu essa rápida fugidinha do tema, é interessante. Então, irmãos, só que no versículo 27 a gente vê Jesus falando que ele vai morrer. E ele é o cumprimento da profecia. E ele fala, todos vos escandalizareis. Jesus é bem enfático, né? Ele vira para todos os discípulos, depois de ter falado, um de vocês vai me trair. Agora ele fala o quê? Todos vocês vão se escandalizar e vão fugir. Entre aspas seria o quê? Vocês todos também vão me trair. Por quê? Você abandonar alguém numa condição de necessidade é o quê? É uma traição. Você deixou ela. Não é uma traição igual a de Judas, tá? De Judas é uma traição já premeditada, intencionada. A dos discípulos aqui vai ser uma traição para a sua própria vida, salvar a sua própria vida. Amém? Bom, Jesus já fala isso, mas no versículo 28, ele fala o quê? Mas depois, na minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Jesus mostra um ponto que seria negativo, né? A sua morte, todos o abandonando. Ele mostra um ponto positivo, a sua ressurreição, o seu triunfo, a sua vitória. Então ele mostra, ó, vocês vão me abandonar, mas eu volto. E eu vou para vocês na Galileia. Jesus, só nesses 2 versículos, irmãos, percebam. Jesus mostra toda a fragilidade das pessoas, dos discípulos, que eles são falhos, amém? Que eles vão abandoná-lo, que eles vão deixá-lo. Só que ele mostra aqui no versículo 28, apesar disso, ele ainda vai para a cruz, ele vai ressuscitar e ele vai voltar. Ele não vai ressuscitar e vai embora. Ele ressuscita e volta para a Galileia, para os seus discípulos, que o abandonaram, que o deixaram. Veja só o que esses 2 versículos têm. Que grande coisa. Ele fala para os discípulos, vocês não me apoiam, vocês não estão comigo, vocês vão me abandonar, mas eu não vou abandonar vocês. Eu ainda volto. Isso mostra o amor de Deus para conosco. Jesus, ele mostra a nossa fragilidade, né, como nós somos, a ponto de até mesmo abandonar o próprio Cristo, a ponto de falhar. Mas ele mostra que ele permanece fiel, que o amor dele não se limita à nossa fidelidade, não se limita à nossa fragilidade em nós falharmos ou não. Amém? E aí, vem Pedro, versículo 29. Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Irmãos, nessa frase de Pedro, o que ele está dizendo? Eu sou melhor que os outros. Ó, todo mundo aqui pode se escandalizar. Eu não. Irmãos, Pedro, ele não conhece o quanto que ele é a fragilidade dele. Ele não sabe o quanto que ele é falho. Ele não sabe que qualquer coisa pode vir e quebrar tudo aquilo que ele está mostrando como forte. Vamos lembrar quem que foi Pedro. Pedro é o que falou, né? Jesus pergunta, quem dizeis que eu sou? Aí o pessoal fica assim, Pedro fala, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Beleza. Pedro é aquele que está desde o começo com Jesus. Então Pedro, ele seria aqui, ele estava despontando entre os discípulos. Só que Jesus mostra para ele aqui que ele vai falhar. Só que Pedro, ele acha que ele não vai falhar. Ele acha que ele está firme e forte.
estou com Cristo, firme e forte, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Jesus vai mostrar para ele, você é frágil, você é suscetível a falhas. E Pedro ainda diz, né? Todos podem te abandonar, eu jamais. Eles são frágeis, eles vão falhar, eu não. A postura de Pedro, irmãos, aqui ela é uma postura de eu vou me preservar, eu vou me garantir. Os outros não sei, mas eu me garanto, né? E a gente tem que ter um cuidado com isso, porque nessa visão de Pedro, não, eu não vou fazer isso jamais. Abandonar Deus, abandonar Cristo, Jesus, não, nunca, né? Aqui, ó, eu jamais. Isso é muito perigoso. Por quê? O que acontece com Pedro? Isso acaba bloqueando ele de ouvir quem? O próprio Jesus, que ele falou que não vai abandonar. Vamos ver aqui, irmãos, versículo 31. Não, 30, desculpa. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Jesus aqui ele mostra 2 coisas. Primeiro, que ele tem conhecimento de tudo e que ele está no controle de tudo, né? Jesus já mostrou nas outras vezes que o controle de todas as coisas está na mão dele. Tanto é que ele fala do jumentinho, está lá o jumentinho. Ele fala do homem com o cântaro, está lá o homem com o cântaro. Ele fala de Pedro agora e Pedro vai negar Jesus. Amém? Então, Jesus vem mostrar o quê? Que ele sabe todas as coisas, ele está no controle de todas as coisas. E ele também vem mostrar o que para Pedro? Pedro, você é frágil, você vai falhar. Isso vai acontecer. Amém? Então, ele ainda fala para Pedro, não vai ser amanhã, não vai ser daqui a alguns anos, né, que você vai fraquejar na fé, não vai ser daqui a algum tempo em que vai acontecer muitas coisas, isso vai abafar a sua fé, vai ser nessa noite, hoje, antes que 2 vezes cante o galo. Irmãos, para ter uma noção de tempo, eles já cearam. Eles já comeram a ceia. Já comeram a ceia, já se fartaram, já cantaram um hino, e eles estão saindo para ir para o Getsemane. Então, já está tarde da noite. E Jesus fala, essa noite, antes que 2 vezes cante o galo, antes que amanheça, você vai me negar 3 vezes. Então Jesus está falando, em poucas horas, você vai me negar, não 1, 2, mas 3 vezes. Então Pedro disse que jamais farei isso. Jesus disse, em poucas horas você fará isso 3 vezes ainda. Amém? Ele vem mostrar como Pedro é frágil, como ele é suscetível a falhar e com o próprio Jesus. Amém? Versículo 31. Mas Pedro insistia com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Nós percebam, Pedro, ele insiste, ele retruca, e com mais veemência, sendo ainda mais forte, falando com Jesus. O Jesus, vamos lá, quem é Jesus? Cristo, Filho de Deus. Quem é Jesus? O que provou por várias vezes ser o Filho de Deus, ser o Messias, ser o Cristo. E Pedro, ele fala aqui total fidelidade a Jesus, de modo que não o abandonará. Mas ele está falando para Jesus o quê? Você está errado. Bem contraditório, né? Aquele que eu defendo plenamente é aquele que eu falo, você está errado. Quando ele fala algo ao meu respeito. Quando ele fala algo que eu não aceito. Nós estamos vendo aqui como que é. São poucos versículos, mas o tanto que eles mostram da nossa fragilidade, não só da fragilidade de Pedro. Né? Pedro insiste, e com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Ele está falando para Jesus, você está errado. É cômico, né? Que ele vai para o absurdo.
Não, você que é Deus, você que fala e as coisas acontecem, você está errado e eu estou certo, porque você não me conhece, você não sabe, né, as coisas que eu sou capaz de fazer. Jesus está dizendo, você também não sabe o que você é capaz de fazer. Eu estou dizendo que você é capaz de me trair 3 vezes em poucas horas. Você é capaz de me negar 3 vezes em poucas horas. Né? Aqui a gente vê Pedro, irmãos, ele se blindando. Porque Jesus mostrou para ele a sua fragilidade. Jesus mostrou para ele como ele é falho. Como ele vai falhar ainda. E Pedro, nisso de se guardar, de se proteger, ele faz o quê? Ele se coloca em uma disputa com Jesus. Isso aqui, irmãos, reflete muito de nós, né? De como que a gente age. Né? Se necessário, vou morrer contigo, mas de modo nenhum te negarei. Pedro, ele é incisivo. Ele declara que a vida dele não é importante com relação a Jesus. Nós vamos ver, né, no decorrer dos evangelhos, que Pedro, sim, ele vai morrer. Ele vai entregar sua vida pelo evangelho. Ele vai ser fiel. Mas agora, ele não é. Mas agora, ele ainda é falho. E o finalzinho, né? Assim disseram todos. E aí vai todo mundo na mesma direção. Todo mundo vê Pedro. Não, Pedro está dizendo isso. Nós também. Não, a gente também não falha. Pedro não falha, a gente também não. Então, irmãos, aqui mostrar que não é uma característica só de Pedro, mas de todos os discípulos. E o detalhe é que esses discípulos aqui são os 12 que estão com Jesus desde o início. São os 12 que acompanharam vários milagres de Jesus. São os 12 que estavam com Jesus quando ele falava, vai acontecer isso acontece. Quando ele falou, a figueira vai secar. Ele falou, nunca mais nasça fruto de ti, a hora que volta a figueira está seca. Quando ele faz juízo contra o templo, são os que acompanharam tudo isso. E são os mesmos que estão aqui falando para Jesus. O Senhor não sabe quem eu sou, o Senhor não me conhece. Eles estão falando para Jesus o quê? Eu não sou frágil. E Jesus está falando para eles, vocês são frágeis, vocês são falhos. Amém? Irmãos, vamos... A gente encerrou aqui o estudo do texto, mas vamos para algumas aplicações, para a gente aprofundar mais, entender melhor o tema que está aqui. Um primeiro ponto, irmãos, seria que Jesus está no controle de todas as coisas. Ele já provou várias vezes, aqui ele prova de novo que ele está no controle. Amém? Né? Ele está mostrando, ele é o cumprimento da profecia, ele já mostra a profecia. E a profecia de Zacarias, irmãos, não é uma profecia leve e tranquila. É uma profecia de o pastor vai ser ferido. Deus fala para a espada, vai contra o pastor. Fere o pastor. E as ovelhas ficarão dispersas. Não é uma profecia leve. E ele ainda fala da aprovação, mas no final do seu povo, que ele vai receber o seu povo. Ele vai dizer, você é o meu povo, e o povo vai dizer, o Senhor é o meu Deus. Mostrando o quê? Tudo que está acontecendo aqui, irmãos, nada é um acidente de percurso. Nada é quando a gente erra a entrada da rua, e aí aparece lá no Waze, recalculando rota. Não tem nada disso aqui. Amém? Jesus, ele está no controle de tudo. Tudo que acontece já está determinado. Amém? Então, não há o que a gente pensar de que, tal coisa aconteceu porque estava fora do plano. Judas foi um acidente. Judas não foi um acidente. Amém? O sinédrio foi injusto, por isso que não deu certo. Não, estava tudo pré-determinado. Se acontecesse isso, Jesus ia para a cruz, de todo jeito. Amém, irmãos? Não tem se. Não, está tudo bem determinado. Tudo que foi profetizado no Antigo Testamento, centenas de anos atrás,
tudo isso está sendo cumprido. E Jesus, em vários momentos, fala isso. Está sendo cumprido. Ele traz a profecia para mostrar que nele a profecia está sendo cumprida. Então, não tenho dúvida, irmãos. Deus está no controle de todas as coisas. Amém? E o segundo ponto, para a gente olhar aqui, é que nós não somos merecedores da graça de Deus. Observem, nesse trecho aqui, do 27 ao 31, Jesus está falando com quem? Com os 12. Os 12 que estavam com ele. Os 12 que eram os mais chegados. Os 12, se você pegar os outros evangelhos, os 12 a quem Jesus, ele falava uma parábola, ele juntava os 12 e explicava para eles. Os 12 para quem Jesus dava uma atenção especial. Amém? E se for para Atos, você vai ver que são os 12 que se colocam à frente da igreja. Pedro falava ousadamente, pregava ousadamente. E todos não, né? Muitos se convertiam porque Pedro estava pregando. Então percebam, irmãos, estamos falando de pessoas íntimas de Jesus, pessoas que pregam, pessoas que vão ser martirizadas, pessoas que vão sofrer pelo nome de Jesus. Amém? Estamos falando de pessoas que se entregaram totalmente pelo Evangelho, por Cristo. Só que nesse trecho vem mostrar o quê? Essas pessoas são frágeis. Essas pessoas são falhas. Essas pessoas podem cair. Então, isso mostra o quê? Que nem mesmo eles, próximos, íntimos de Jesus, nem mesmo eles são merecedores da graça. Amém? A graça de Deus, irmãos, ela não vem por mérito, porque nenhum de nós tem qualquer mérito para obter a graça de Deus. Todos nós somos frágeis, todos somos falhos, todos vamos cair em pecado. Nós vamos desapontar, nós vamos abandonar a Deus de alguma forma. Amém? Mas Ele permanece fiel. Amém? Ele, é como Ele diz aqui, eu vou, mas eu volto, e eu volto por vocês, lá para a Galileia. Jesus, Ele vai na cruz, apesar de todo mundo ter abandonado. Ele vai à cruz, apesar de ter sido negado por Pedro. E quando Ele ressuscita, que vão lá, né, as duas mulheres no túmulo, Ele fala, avisem os outros e a Pedro. Ele não se esquece de Pedro e Ele também não rejeita Pedro. Apesar de Pedro ter negado Jesus 3 vezes, quando Ele ressuscita e as mulheres vão ao túmulo, né, para fazer lá os preparativos, Ele fala, chame os outros e também chame a Pedro. Então isso mostra, irmãos, que a nossa salvação, a graça, ela não é um mérito nosso. A graça, ela é um dom de Deus. Para deixar isso mais claro, vamos abrir em Efésios 2, versículos de 1 a 9. O título de Efésios 2 ele é bem propício, né? Do pecado para a salvação pela graça. Diz assim o texto: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos.
e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Amém? Irmãos, aqui Paulo ele deixa bem claro. Paulo usando 9 versículos para descrever o que está acontecendo aqui nesses 4 versículos. A nossa salvação ela não é nossa. Amém? Nós somos salvos por quê? Porque Deus quis assim. Somos salvos porque Ele nos amou. Nós nos arrependemos porque Ele nos concedeu o arrependimento. Amém? Então, essa ideia de que eu sou muito bom, ou então você olha para alguém e fala, nossa, que pessoa tão boa. É lógico que Deus vai salvar essa pessoa. Irmão, a coisa não é lógica ou não. A coisa é a vontade de Deus ou não? Deus quer salvar ou não? Amém? Deus vai conceder para essa pessoa arrependimento ou não? A graça vai alcançar essa pessoa ou não? Entenda, irmãos, não depende de nós. Amém? Depende de nós assim, em nada. Em nada. Amém? Se eu falar, eu não vou sair para pregar o Evangelho e ninguém nessa cidade vai ser alcançado. Irmãos, acredite, não depende de você sair para pregar o Evangelho para que as pessoas sejam alcançadas. Não estou dizendo para não sair para pregar o Evangelho, não, irmãos. A gente tem, Jesus disse, ide pregar o Evangelho a todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. Amém? Mas o que eu estou dizendo é que não existe uma dependência de nós para que Deus faça a sua vontade. Amém? Não existe uma dependência de nós para que as pessoas sejam salvas, por melhor ou pior que elas sejam. Amém, irmãos? Aqui Jesus está mostrando isso. Que as pessoas, independente que elas sejam, por mais perto que estejam de Deus, elas são frágeis, elas têm a sua fragilidade. E elas podem falhar. Amém? Mas qual que é o grande ponto? Existe arrependimento. Amém? E aí o terceiro ponto, irmãos, que nós temos que ter muito cuidado, é aquele pensamento, eu jamais farei isso. Ou então fulano jamais fará isso. Por quê? Porque a gente deposita a confiança em quem? Em nós mesmos ou na própria pessoa. Amém? Aí o que acontece? Eu falo, não, eu jamais farei isso. O que acontece? Isso para mim então não é importante, não é ponto de atenção. O que acontece? Você não tem atenção a isso e você cai. Sabe aquela ideia? Aquela situação? Chega na casa da pessoa, tem um cachorro. A pessoa fala, pode entrar, ele não morde. Confia? Você entra, tá tranquilo, aí você não presta atenção mais no cachorro. Ele vem e morde. Se nós pensarmos, eu jamais serei capaz disso, o que acontece? E eu pensar, não, eu me garanto. Nós não conhecemos a nossa fragilidade, irmãos. Se nós não estivermos atentos o tempo todo, nós vamos falhar. Não estou dizendo aquela ideia de, mas em situação tal você faria tal coisa, em situação tal você faria isso, aquilo. Não estou falando de você é capaz de fazer tudo. Eu estou dizendo que nós, por nós mesmos, nós vamos falhar. O único que é perfeito é quem? É Jesus. Nós só não vamos falhar em Cristo. Amém? A nossa dependência, ela vem inteiramente de Deus. Então, em Deus, em Cristo, nós não vamos falhar. Uma vez que nós saímos de Deus, que nós vamos para a nossa própria dependência, nesse mesmo discurso de Pedro, eu jamais, aí entra o problema. Aí Jesus fala, hoje, daqui a pouco, logo mais, você vai me negar 3 vezes. Amém?
Então é um grande cuidado que nós temos que ter. Em Romanos 12, versículo 3... Romanos 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um de vós. Aqui, irmãos, já vem mostrar o quê? Não pense de você além do que convém. Às vezes a gente acha o quê? Não, porque eu sou puro e santo, filho de Deus, isso jamais vai me atingir. Não, irmãos, a gente tem que ver o quê? Nós somos pessoas, somos humanos, somos falhos. Nós somos salvos pela graça. Precisamos também viver pela graça. Amém? Porque uma vez que a gente se desvincula para viver independente da graça, independente de Deus, a gente vai fazer o quê? A gente vai falhar. Então, quando a gente começa a pensar, não, eu sou muito bom, eu faço tudo muito bem, começa a entrar um pouco de você pensar além do que convém. Porque aí você começa a olhar igual Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Aí você olha, os irmãos podem cair, eu não. Isso é pensar além do que convém. Amém, irmãos? Então tem que ter esse cuidado. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. É um versículo até bem conhecido. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então aqui é um alerta, né? Você que está olhando, que pensa que você está de pé, tenha atenção para você não cair. Por quê, irmãos? Porque somos frágeis. Aí a gente pode se olhar assim e falar, ver toda aquela fortaleza impenetrável, inabalável pelo pecado. Mas esse texto que a gente viu hoje, ele mostra o quê? Que nós somos frágeis. Que nós podemos falhar. E aí, eu estou falando de nós, né? Mas isso se aplica também aos outros. Que a gente olha para algum irmão, algum pastor, algum pregador, a gente pensa, nossa, esse é o exemplo a ser seguido. Irmãos, o exemplo a ser seguido é Jesus. Amém? Por quê? Porque por melhor que o homem seja, melhor pregador, ele ainda é falho, ele ainda é frágil, ele pode falhar. Tá? O ideal, irmãos, é que nós vivamos a nossa vida pela graça. Que nós vivamos a nossa vida focada em quê? Em pureza e santidade. Mas, em algum momento, pode acontecer da gente falhar. E essa falha, irmãos, não veja ela como uma condenação eterna para a sua vida. Essa falha que acontecer, ela serve para quê? Para você se prostrar aos pés de Jesus, clamar pelo perdão, confessar o seu pecado e continuar. Porque a gente tem aqui os 12 que abandonaram Jesus na hora mais crítica. E Jesus ainda volta para eles. Jesus volta para eles e chama para se juntarem a Ele. Amém? E aí, vamos para Romanos 3, versículos 23 e 24. Diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados posteriormente cometidos,
tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então aqui, né, eu li até o 26. Aqui nós vemos que todos pecaram. Todos, não tem exceção. É bem enfático, todos. Se tivesse exceção, diria-se alguns. Ou diria-se todos menos fulano. Amém? Não tem exceção para nós. Todos pecaram. E a nossa salvação, ela vem o quê? Mediante a fé no sangue de Cristo Jesus. Né? Mediante a graça, nós temos redenção em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, os pontos principais de hoje, irmãos. Creiam, tudo está no controle de Deus. Não tem nada que foge desse controle, tá? Não vamos pensar de nós mesmos além do que convém. Vamos cuidar, para quê? Para que nós tenhamos essa vida debaixo da graça. Essa vida de buscar dia a dia estar na presença de Deus. Para que dia a dia nós possamos fazer o quê? Resistir ao pecado. Possamos ter uma vida de santidade. E se em algum momento nós viemos a cair, não pense que é o fim. É só um momento de se arrepender, se prostrar aos pés de Jesus e continuar o caminho junto com Cristo. Amém? Da mesma maneira que os 12 aqui fizeram. Falharam, se arrependeram, Jesus concedeu a graça e eles prosseguiram. E a gente vê em Pedro, né, uma grande redenção com relação a isso. Ele negou a Jesus 3 vezes. E quando Jesus volta, o chama, ele faz o quê? Ele proclama o Evangelho, a ponto de milhares de pessoas serem salvas, se converterem ao Evangelho e de entregar a sua própria vida, né? Fala-se em Atos que Pedro, ele pregava, ele falava ousadamente, né? Porque naquela época, para quem falasse de Jesus, era o quê? Era expulso da convivência dos judeus. Era expulso da sinagoga, da convivência, perdia basicamente tudo. Então Pedro falando ousadamente significa o quê? Que ele não se prendia a mais nada. Ele estava entregando tudo em nome do Evangelho. Amém? Só que esse mesmo Pedro foi aquele que caiu, aquele que falhou. Amém, irmãos? Entendam, somos frágeis, mas em Jesus nós temos a nossa salvação. Na graça, nós conseguimos prosseguir. Amém? Senhor, te agradecemos pela tua palavra nessa manhã. Senhor, que a tua palavra possa trabalhar mais no nosso coração, que essa semente possa em nosso coração crescer e frutificar. Senhor, que a cada dia possamos nos colocar debaixo da tua graça, que a cada dia possamos estar em tua presença, para que possamos viver em fidelidade ao Senhor. Senhor, que a nossa fidelidade, ela seja para Ti, e que nós possamos sempre buscar um viver de santidade. Mas se algum momento, Senhor, nós viermos a cair, Senhor, que a Tua graça nos alcance, e que a Tua misericórdia, Senhor, também possa nos levantar, para que nós continuemos a prosseguir, junto com o Senhor, até que o Senhor venha. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.